primeiro texto desta noite, que fica no Evangelho de João, no capítulo 6. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6. Comecemos nossa leitura a partir do versículo de número 1. Vamos até o versículo de número 20. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Essa é a leitura. Assim diz a palavra. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O texto da nossa pregação são os versículos de número 22 a 40, e nós iremos abordar esse texto durante a própria pregação. Por favor, deixem abertas suas Bíblias nessa parte da Sagrada Escritura. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, Ele falou as palavras que se encontram nos versículos 22 a 40, mais ou menos um ano antes da sua morte na cruz. A Páscoa estava próxima, como João ele relata no versículo de número 4, capítulo 6, versículo de número 4, que nós lemos, que diz: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E Jesus Cristo havia alimentado quase 5.000 homens com a multiplicação de apenas 5 pães e 2 peixinhos, como vemos em versículos 6, 9 até o versículo 10 do texto que nós lemos.
Foi de fato um grande milagre, um milagre tremendo. E esse milagre de Jesus fez que uma multidão se esforçasse para chegar a Ele. E nós vemos que essa multidão chegou a atravessar o mar e ir, na verdade, o grande lago, e ir até onde Jesus estava. Nós vemos que o homem natural, ele é movido de fato por seus apetites. Porque aquelas pessoas, elas buscaram a Jesus, movidas pelo apetite delas para comerem o pão desta terra. Jesus, ele diz, no versículo de número 26, já entrando parte do texto que nós iremos ter a pregação hoje, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eles estavam buscando Jesus para comer o pão dessa terra. Jesus viu o esforço daquelas pessoas. Mas qual foi a reação de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus a essas pessoas tão esforçadas? Jesus, ele não aceitou o esforço delas. E além disso, o Senhor Jesus, ele exortou o povo a trabalhar, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus diz isso no versículo de número 27. João capítulo 6, versículo 27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A exortação de Jesus que nós acabamos de ler é a introdução do sermão na sinagoga de Cafarnaum. O sermão sobre o evangelho do pão da vida. E este evangelho eu prego a todos vocês no seguinte tema: o pão da vida nos é dado pelo Pai. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. O pão da vida nos é dado pelo Pai. E veremos dois pontos nessa pregação: dele se alimente pela fé, e em segundo lugar, dele receba a vida eterna e a ressurreição. O pão da vida nos é dado pelo Pai. Meus amados irmãos e irmãs, como nós já ouvimos, o povo não estava interessado por Jesus e pela palavra de Jesus. Naquele momento o povo estava buscando pão, o pão que perece, o pão desta terra. E o povo mostrou muito esforço para receber de Jesus o pão que se estraga. Eles haviam atravessado o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, pensando que Jesus iria repetir o grande milagre da multiplicação dos pães que ele havia feito num dia anterior. E o que Jesus fez quando esse povo tão esforçado chegou a ele? O Senhor, ele não deu aquilo que o apetite carnal daquele povo estava desejando. O Senhor, ele repreendeu o povo para que eles trabalhassem pela comida que não se estraga, a comida que permanece para a vida eterna, como vimos no versículo 27. Por essa comida, aquele povo deveria se esforçar, deveria trabalhar. E aí Jesus, ele começou a explicar sobre a fonte desse pão. De onde vinha esse pão? De onde vinha essa comida que não perece? Ela não se comprava no mercado, ela não se fazia pela mão do homem,
comida que não perece, ela tem como fonte o Pai. Jesus Cristo, ele fala o seguinte, versículo 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A qual o Filho do Homem vos dará, a vida eterna para a qual o Filho do Homem vos dará. Comida da vida eterna que é dada é um dom do Filho do Homem. O Senhor Jesus é o Filho do Homem que dá a vida eterna, e o Senhor Jesus, ele tem a comida imperecível que dura eternamente. E os sinais, ou seja, os milagres que Jesus ele operava em seu ministério, como já disse anteriormente, ele curava os enfermos, como fala o versículo de número 2, ele multiplicou os pães e os peixinhos que aquele jovem tinha. Os milagres que Jesus ele operava mostravam que ele tinha essa comida, que ele tinha a vida eterna nele mesmo. Mas Jesus ele falou, porém o povo não compreendeu. Aquele povo estava num estado espiritual, onde o fruto que saía da vida deles era só materialismo. O povo era materialista demais, pensava só no que era palpável. E materialismo não tem somente a ver com dinheiro. As pessoas hoje usam o materialismo como sendo sinônimo de capitalismo, sinônimo de você gostar de coisas materiais, mas não é somente isso. A sua fé naquilo que só você vê, naquilo que você só vê. Materialismo, naquilo que você apalpa, naquilo que você pode provar cientificamente. Materialismo. O povo era materialista demais. Isso era uma manifestação, era um fruto da espiritualidade daquele povo, da situação espiritual daquele povo. E a palavra de Jesus fez o povo perguntar sobre como eles assim poderiam fazer a obra de Deus. Porque no materialismo interesseiro, nós somos embrutecidos em nosso entendimento. Deus fala uma coisa tão clara, mas a gente não consegue pegar. E por isso o povo estava continuando a pensar em obras terrenas como meio de salvação. A pergunta para Jesus foi: o que Deus quer que façamos então? Ora, se Ele é o Filho do Homem que dá a vida eterna, se Ele é, assim, o alimento que eles devem trabalhar por eles, então como a gente deve fazer? O que é que eu tenho que fazer? Isso é a pergunta natural também daqueles que estão em um estado espiritual de morte. Eles querem fazer algo para conseguir a sua salvação. Eles não entendem o Evangelho. Versículo 28, a pergunta foi essa: dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus é clara e direta. Versículo número 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Qual é a obra de Deus? Que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é que eles creiam em Jesus. A obra de Deus requer dos pecadores a verdadeira fé naquele que Deus, o Pai, enviou para eles, a saber, Jesus Cristo. O Pai, ele não requer obras para que o homem seja salvo por elas, recebendo assim a vida eterna.
O Pai, ele requer verdadeira fé em Jesus para que o homem possa receber de modo gracioso o perdão dos pecados e a vida eterna, possa receber o pão do céu. Fé verdadeira. Isso o Pai requer. Crianças, não é clara essa mensagem de Jesus? Mas o que acontece? Os materialistas, eles entenderam que Jesus falava de si mesmo, sim. Versículo de número 30, veja, eles conseguiram compreender que Jesus estava falando dele mesmo. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? O Evangelho, ele mostra que Jesus, ele é o pão e ele é aquele que dá a vida eterna. E por conclusão lógica, mesmo aqueles que estão em incredulidade podem entender isso, mas só que eles não recebem isso. Pelo contrário, o que é que eles fazem? Eles desafiam o Evangelho, eles desafiam Jesus. Foi isso que aquelas pessoas incrédulas fizeram. Por quê? Porque eles pediram de Jesus um sinal. Veja, que sinal tu fazes para que vejamos esse sinal e assim possamos crer em ti. Eles pediram um sinal para que eles pudessem crer em Jesus. Você pode imaginar que pedido esse povo estava fazendo? Mais sinais. Um dia antes, Jesus tinha alimentado uma multidão com poucos pães e alguns 2 peixinhos. Antes, Jesus já vinha curando, expulsando demônios, fazendo maravilhas, e as pessoas estavam buscando Jesus por causa de curas. Aqueles que estavam pedindo sinais, eles mesmos estavam ali porque eles sabiam, e muitos deles tinham visto que Jesus tinha multiplicado aqueles pães no dia anterior, e naquele momento, quando Jesus os confronta com a palavra, eles pedem mais sinais. Isso era uma reação de incredulidade. Aquilo que o Evangelho diz, que os incrédulos pedem sinais. Lembre-se do que o apóstolo Paulo ele disse sobre os judeus lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. Os judeus, eles pedem sinais. Qualquer religioso que tem sede por sinal de Deus, qualquer religião que fica prometendo sinais para as pessoas, essa religião não está conforme o Evangelho, mesmo que tenha o nome de cristão, porque sinais não são coisas principais. A principal manifestação é a pregação da palavra. Os sinais, eles eram operados em complemento à palavra para confirmarem que Jesus era o Cristo. E Jesus não era um milagreiro. Jesus, ele não estava interessado em manifestar sinais ao povo. Jesus, ele queria pregar a palavra. Tanto que aqueles mesmos que estavam pedindo sinal, como o texto lá no capítulo 6, versículo 14, diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, a multiplicação dos pães, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse profeta é o profeta que Moisés havia prometido lá em Deuteronômio capítulo 18, que diz que o profeta que tinha a palavra da vida iria chegar e que o povo deveria obedecê-lo e crê-lo. Então o povo todo do Antigo Testamento esperava esse profeta. E quando Jesus operou o milagre, ele disse: esse é o profeta. Então ele de fato é, veja os milagres deles. E o que eles queriam? Versículo 15:
Eles queriam fazer Jesus rei antes do tempo e pelas mãos dos homens. E Jesus, sendo onisciente, o texto diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja que Jesus, ele não buscava ser um operador de milagres, superstar, como nós vemos hoje nos meios ditos cristãos. Ele não queria ser o grande rei milagreiro, tanto que ele se retirou para o monte. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: incrédulos é que pedem sinais. Crentes que creem no Evangelho, não, mas incrédulos pedem sinais. E o povo incrédulo, na verdade, com esse pedido, estava confrontando o Senhor Jesus e até usando a Escritura para fundamentar a incredulidade deles, que pedia sinais a Jesus. Versículo de número 30, versículo 31, versículo 30 nós já lemos, versículo 31, o povo incrédulo dizia: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Veja que essa afirmação, ela vem depois da exigência de sinal para eles crerem em Jesus. E essa afirmação lembra Êxodo capítulo 16, versículo 4, versículo 15 de Êxodo 16, quando o Senhor concedeu por meio de Moisés o maná. Palavras do versículo 21 foi de fato uma afronta teológica dos incrédulos contra Jesus, torcendo a palavra de Deus, querendo forçar Jesus e assim mostrando a incredulidade deles. Sempre será assim também quando pessoas religiosas vivem torcendo a palavra de Deus para apresentar Jesus como milagreiro ou exigindo dele milagres para que ele possa, que aqueles pecadores, vejam, pecadores, possam crer em Jesus. Usam até base teológica, bíblica, porém distorcidamente. Era o mesmo que eles estivessem dizendo a Jesus: Moisés era enviado verdadeiro de Deus, ele nos deu o pão do céu, ele nos deu o maná, a mesma coisa. Agora você, que sinal você faz para ser digno de nossa fé? O Senhor Jesus, ele de fato mostra que ele é Senhor, ele não é servo, nesse sentido. Por quê? Porque ao invés de ele satisfazer pecadores incrédulos que exigem sinais dele, notem que o Senhor Jesus não fez uma nova multiplicação de pães, não fez cair comida do céu. Ele tinha até poder para fazer isso, mas ele não fez isso. O que Jesus fez? O Senhor continuou falando o Evangelho para esse povo. O Senhor, ele disse que o verdadeiro pão que dá a vida eterna, o pão do céu, não foi o que Moisés deu ao povo no deserto. Versículo 32. Replicou-lhes Jesus, é uma réplica. Jesus está de fato entrando em confronto com eles. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. O pão do céu é o Pai que vos dá. Esse pão, ele desceu do céu, ele dá vida ao mundo. Versículo 33, o texto diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná, ele foi de fato um tipo de pão que Deus deu a Israel.
Mas o pão verdadeiro do céu, que Deus dá e que enviou ao mundo, Ele não dá só vida a Israel, em uma vida terrena, Ele dá vida ao mundo, ou seja, a judeus e a gentios. Isso tem tudo a ver com o Evangelho de João, porque quando nós lemos o Evangelho de João, a gente tem que entender o seguinte. Volto para o versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Ora, a Páscoa, veja esse aposto, essa explicação. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Porque João, ele está falando a festa dos judeus para explicar a Páscoa? Porque o evangelho dele não ficaria só restrito a Israel, mas ia também para o mundo gentílico e até para o mundo que nem conhecia as festas em detalhes dos judeus. Então ele diz a festa dos judeus, explicando, porque quem está lendo também esse texto, o evangelho de João, eram pessoas que eram estranhas a Israel e até poderiam ser estranhas aos detalhes da antiga aliança. Então ele explica. Então Jesus, ele voltando, vamos voltar lá para o texto do versículo do capítulo 6, versículo de número 33. Jesus diz: porque o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja que é muito amplo o que Jesus está falando. Ele dá vida a judeus e a gentios, não só a Israel. Quando Jesus fala isso, o versículo 34 diz que então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam esse pão, eles não precisariam trabalhar mais para comer. Vida. E no versículo 35, veja Jesus Cristo dizendo quem é o pão claramente. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus assim claramente expõe que Ele é o verdadeiro pão dado pelo Pai, o pão da vida para judeus e gentios, e a vida eterna está nele. Por quê? Porque Ele diz: eu sou. E você sabe que esse nome eu sou, ele é o nome especial de Deus, aquele que vive por si mesmo, aquele que é porque é. Jesus, ele é o eu sou, aquele que não precisa de ninguém para existir, aquele que tem vida em si mesmo, aquele que é unigênito do Pai. Jesus, assim, é o pão da vida, que dá vida ao mundo. A todo aquele que dele se alimenta. E aí o Senhor Jesus acrescentou claramente a promessa de vida eterna, dizendo, versículo 35: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Claramente, não terá fome mais. Aquele que vem a mim, aquele que crê em mim jamais terá sede. Por causa da nossa pobreza em conhecimento e leitura da Bíblia, isso é uma realidade dos cristãos, até mesmo dos cristãos reformados no Brasil, nós não conseguimos conectar como acontecia com as crianças em Israel, por exemplo, que estivessem naquela multidão e ouvissem essa palavra de Jesus: aquele que vem a mim, como ele disse no versículo de número 23, versículo de número 35, aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que vem a mim jamais terá sede.
Isso é um eco da profecia de Isaías, capítulo 55, versículo de 1 a 5, onde o Senhor, por Isaías, está dizendo: venham a mim, comprem sem dinheiro, de graça, comida, bebam, venham, se fartem em mim. Então as pessoas que conhecem o Antigo Testamento, lá e era normal, porque era a Bíblia do povo daquela época, só o Antigo Testamento, poderia pegar. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento de Isaías capítulo 55. Então era para que o povo, quando ouvisse isso, o povo corresse até Jesus, se alimentasse de Jesus. Se alimentar de Jesus, como é que é isso aí? Será que Jesus estava agora convidando todo aquele povo para avançar sobre ele e começar a mordê-lo, para querer se alimentar da carne e beber do sangue dele? Não, essas coisas horríveis que são até admiradas hoje nesses filmes de terror, de vampiros e de coisas desse tipo absurdo, que toma a televisão, os cinemas, e os jovens ficam É uma coisa bizarra. Claro que Jesus não está dizendo isso, que era para que as pessoas avançassem e começassem a comer, a se alimentar da carne literal dele e do sangue dele. O que Jesus estava querendo dizer é que se alimentar do pão da vida é o mesmo que crer nele para a salvação. Ele faz esse trocadilho. Versículo 35 ele diz: aquele que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então o Evangelho, ele deixa claro que quando eu creio em Jesus, quando eu vou a Jesus, e quando eu creio em Jesus com verdadeira fé, eu estou sendo assim saciado da minha necessidade do pão da vida eterna. Eu estou sendo assim saciado da minha necessidade de perdão dos pecados e da vida eterna em corpo e alma. Crer é sinônimo aqui, nesse tipo de parábola, de se alimentar. Os sinais que Jesus operou, eles eram suficientes para comprovar que ele fora enviado pelo Pai. Os judeus, eles não tinham necessidade de mais milagres. Os judeus, eles precisavam somente atenderem o que Jesus estava dizendo: creia em mim, crê somente no Evangelho, para serem salvos. Só. Por isso que depois que o cânon foi encerrado, Deus, na sua providência, ele não usou mais desses expedientes, desses instrumentos que ele usava, que eram os milagres. Esse clamor por milagres que você vê hoje, essa exigência da igreja atual por milagres, isso não tem um fundamento dentro da revelação da palavra de Deus, porque milagres nunca foi algo comum dentro da igreja. Quando você estuda os milagres, você vai ver os milagres sendo operados assim, e uma vez por outra. Lá no Egito muitos milagres foram feitos, as pragas, por exemplo. No deserto muitos milagres foram feitos, mas não era milagre todo dia. Da mesma forma, no ministério dos profetas, no ministério terreno de Jesus, Jesus não fazia noite do milagre, semana do milagre, venha para você receber o milagre. Jesus não fazia isso. Os apóstolos, da mesma forma, existiam até servos de Deus que estavam doentes, mesmo tendo os apóstolos ali para fazer um milagre 24 horas no mesmo momento. O próprio Jesus, o texto diz, a palavra de Deus diz que haviam muitas viúvas, haviam muitos doentes, muitos leprosos no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, mas nem todos foram curados, só Naamã. Nos dias de Jesus também haviam muitos doentes, nem todos Jesus curou alguns. Então esse clamor por milagres não é uma coisa pertinente
à igreja. Essa exigência de milagres não é uma coisa pertinente à igreja. Os sinais seguiram os que creem. De fato, eles operaram muitos milagres pelas mãos dos apóstolos, como diz Atos, para confirmarem o Evangelho. Nós notamos que depois que o cânon se encerra, essa chuva de milagres, isso não faz parte da igreja, da história, da pregação da igreja de Jesus. O Evangelho, sim. Pregação do Evangelho. Você deve chegar para os pecadores e dizer: creia no Evangelho, para que você seja salvo. Não precisa de mais nada. Como Jesus, ele falou: creiam que eu sou o pão da vida. Ele proferiu isso àqueles incrédulos que pediam sinais. Agora, para que você entenda que fé não é motivada por milagres, milagres não criam fé. Porque se criasse fé milagres, aqueles homens teriam de fato abraçado Jesus. Jesus diz claramente qual era o motivo, qual era a fonte da incredulidade deles. Veja o versículo 36. Porém, eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Veja que Jesus não fala: vocês estão vendo meus milagres, mas Jesus diz: eu mesmo, eu sou maior do que os meus milagres, vocês têm me visto. É claro que eles tinham visto todos os milagres, mas o que é que eles faziam? Eles não creram. Agora veja o versículo de número 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por que aqueles homens se mantinham incrédulos e eles não iam até Jesus para receber o pão da vida, que era Ele mesmo? Porque o Pai não os havia dado a Jesus. Essa é uma verdade que está no texto. Você lembra que Jesus ele falou que a obra do Pai é fazer pecadores crerem no Filho? A obra do meu Pai é esta: que creiam em mim. Versículo 29. O pecador, meus irmãos e minhas irmãs, ele só vai a Jesus se o Pai ele levar, ele conduzir o pecador até o Filho. E é ir no sentido de crer, de receber. E por isso nós não podemos negar a doutrina da eleição soberana e graciosa de Deus. O Senhor Jesus, ele ensinou essa doutrina aos seus discípulos, e notem que o Senhor Jesus, ele estava ensinando essa doutrina abertamente à igreja, porque Israel era a igreja. Ele estava falando essa doutrina aos judeus incrédulos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, se o Pai não der, não irá a Jesus. Só irá a Jesus aquele que o Pai o der, ou levar. Por isso não devemos negar a doutrina da eleição soberana e graciosa de Deus. Pelo contrário, nós devemos afirmar com segurança bíblica que o Senhor Deus tem um número determinado de pecadores que Ele escolheu desde a eternidade, que Ele deu para o Seu Filho salvar, e que esses pecadores eleitos, eles irão até Jesus. Irão. No tempo certo, o Pai
faz que o Evangelho ele chegue aos ouvidos dos seus eleitos. E eles não resistirão. Pois todo aquele que o Pai deu a Jesus, irá até Jesus. E quando esse pecador eleito, ele chega nas mãos de Jesus, o amado Salvador, de modo nenhum os lança fora. Versículo de número 37 diz isso, na parte finalzinho: este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum. Não tem nada que faça Jesus lançar fora aqueles que o Pai fez chegar até Ele. Que consolo maravilhoso! Que doutrina que enche o nosso coração de tanta segurança, de tanto conforto, de tanta a visão da misericórdia e do amor do Pai para com os eleitos. Quem me segura é Jesus, e Ele de modo nenhum me lançará fora. Graça de Deus. Isso é consolo para você, para nós que chegamos já até as mãos do nosso bom Salvador Jesus Cristo. Porque se chegamos à mão do Senhor, foi porque o Pai, Ele de fato nos regenerou, nos converteu, nos salvou, para que nós pudéssemos assim entender o Evangelho que Ele trouxe a nós, e para que, uma vez regenerados, uma vez o Espírito pela pregação produzisse fé em nossos corações, a nossa vontade, que uma vez morta, que uma vez rebelde, mas agora regenerada, agora sendo uma nova vontade, pudesse responder ao chamado do Evangelho, e a nossa vontade agora, nova, como nova criatura, pudesse ir até Jesus. Quando nós chegamos até Jesus, temos a certeza da nossa eternidade com Ele, que jamais Ele nos lançará fora, de modo nenhum. Se eu fui até Jesus, é porque o Pai veio até mim. Se eu fui até Jesus, e se você foi até Jesus para recebê-lo, foi porque o Pai, Ele escolheu você e o fez chegar a Jesus. Se você ama Jesus hoje, foi porque o Pai lhe amou já desde a eternidade. Se você de fato está na salvação, foi porque essa salvação estava predestinada para você e você estava predestinado para ela. Se você está em Jesus, você está nas mãos seguras de um Salvador que não deixa os seus eleitos se perderem. Agora você pode perguntar: e por que Jesus não me lança fora? Será porque Ele vai ver que eu sou bonzinho até o final? Não, porque essa é a vontade do Pai que Jesus veio cumprir. Versículo 38 até o versículo 40, os versículos finais, diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: qual? Que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que não tem nada a ver com você nem comigo.
Não tem nada a ver com a minha força e a sua força para ir até Jesus, porque nós não temos força para isso, nem queremos isso em nosso eu, em nosso estado de queda. Não tem nada a ver de você sustentar, eu vou conseguir por minhas forças segurar a salvação e chegar até o dia de Cristo Jesus e dizer: ó, aqui Jesus, eu cheguei aqui, ó, foi difícil, mas eu consegui chegar aqui. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com a vontade soberana de Deus, que desde a eternidade determinou que o seu Filho viesse nos salvar. A vontade do meu Pai é essa. Eu não vou perder nenhum de vocês, nenhum daqueles que creem em mim. Pelo contrário, eles virão a mim, e eu darei a eles a vida eterna. E não uma vida eterna somente espiritual, mas é uma vida eterna que também será em corpo e alma, porque eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do meu Pai, e eu vou cumprir, e eu vim cumprir. Veja que Jesus não veio aventurar não. Ele veio cumprir uma missão, e ele cumpriu essa missão plenamente. Morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, e ele está cumprindo isso. E ele vai cumprir até o final. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, que já estamos em Cristo e ligados a Ele pela verdadeira fé, eu posso ter certeza que eu já tenho a vida eterna, que eu terei a vida eterna e que eu serei ressuscitado no último dia, para gozar com o Senhor e com os santos ressuscitados uma eternidade de salvação gloriosa. Porque essa foi a vontade do Pai, que Jesus ele veio cumprir, e Ele está cumprindo isso fielmente. Eu darei a vida eterna a quem crê. Eu o ressuscitarei no último dia. Que segurança tem de Jesus! Grande gozo, paz, vida e luz. Com Cristo, herdeiros, Deus nos aceitou. Isso nós cantamos. Isso é fundamentado no Evangelho. Isso alegra os nossos corações. Isso nos faz dar glória só a Deus. Jesus ele pregou o Evangelho naquela sinagoga em Cafarnaum, claramente. Isso aqui que acabamos de ler não foi João Calvino, que nem Agostinho, nem nenhum homem que botou no Evangelho, foi o Espírito Santo. Podemos sim ser consolados com a doutrina da eleição soberana e graciosa. Agora, quando o Evangelho de Jesus ele é pregado, há duas reações a essa pregação: a incredulidade e a aceitação do Evangelho. Só tem duas reações para o Evangelho. Não venha com essa de assim: tem uma coluna do meio, aquele que é e não é, aquele que aceita pela metade do Evangelho. Não, Jesus ele não ensinou 3 caminhos, Jesus só ensinou 2 caminhos, só tem 2 povos, só existem 2 posições, só existe essa situação: ou você crê ou você rejeita, ou você rejeita ou você crê. Isso se manifesta onde o Evangelho é pregado. Não foi diferente aqui. Os reprovados pelo Senhor sempre manifestarão até o final de suas vidas incredulidade e blasfêmia. Essa será a reação de quem não foi eleito para a vida eterna e foi deixado em sua miséria em Adão, em rebelião em Adão. Isso aconteceu com os judeus que morreram na incredulidade deles. No versículo 41, veja a reação dos incrédulos. Versículo 41: murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Veja que a murmuração, a blasfêmia deles era contra Jesus e por causa do Evangelho. Jesus disse: eu sou o pão do céu, e por causa disso eles murmuraram. Eles desacreditaram a origem de Deus Jesus Cristo.
porque eles começaram a questionar, versículo número 42, e diziam: não é este o Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Veja que era incredulidade mesmo. Então essa é a primeira reação aqui ao evangelho que Jesus estava dizendo: incredulidade e blasfêmia. Os eleitos de Deus não, aqueles que são eleitos para a salvação, eles sempre manifestarão fé no evangelho, alegria, humildade, gratidão e confiança ao Senhor. Essa é a segunda reação quando o evangelho é pregado. E essa foi a reação testemunhada na vida dos discípulos que permaneceram com Jesus. João capítulo 6, versículos 66 a 69. À vista disto, porque isso está encerrando o sermão na sinagoga de Cafarnaum. À vista disto, muitos dos seus discípulos, pessoas que estavam seguindo, o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, veja só, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Que conclusão que não vem do homem natural, vem do Espírito Santo, vem da verdadeira fé, vem como fruto e manifestação da eleição. Os eleitos de Deus não veem vários caminhos para terem a vida eterna. Os eleitos de Deus só veem Jesus como caminho para a vida eterna. Eles recebem o Evangelho, eles só veem o Evangelho, uma só porta, só em Jesus é a salvação. Quando eles ouvem o Evangelho, eles dizem: Senhor, eu não tenho para onde ir mais, só és o Senhor, o Salvador. Só em Ti eu tenho a vida eterna. Eu não vou procurar mais nada, só encontro em Ti essa salvação. Eu creio, eu confio. Isso é a promessa Tua, que é verdadeira, e eu aceito isso. Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Essa é a segunda reação. Verdadeira fé, que abraça Jesus e diz: eu não te largo, Senhor, eu só me satisfaço em Ti, e só confio em Ti para a minha salvação. Concluindo, você pode ver e pode sentir na alma, com essa pregação, com de Jesus, que consolo nós temos em Cristo e no Evangelho. O seu consolo na salvação não está firmado em você. Não está firmado em sua vontade humana. Não está firmado em sua força de conseguir a salvação e sustentar a salvação por suas obras. Jesus, Ele nos ensina. Ele veio para cumprir a vontade de Deus Pai, que é a salvação dos eleitos dele. Essa obra de Jesus, ela não será frustrada pelo homem e nem por Satanás. De modo nenhum os lançarei fora. Nenhum eleito de Deus se perderá. Quem fez essa promessa a você é o próprio Deus Salvador, Jesus Cristo. Seu povo eleito chegará no céu. A certeza da nossa salvação, a certeza da nossa vida eterna, a certeza da nossa glorificação em corpo ressuscitado. Notem, irmãos,
está firmada somente na vontade soberana de Deus e na obra poderosa de Jesus Cristo. Somente. A revelação da vontade de Deus, assim, é o consolo para os crentes. Pois se eu creio em Jesus com verdadeira fé, eu tenho o sinal da minha eleição confirmada em mim. Pois quem é eleito de Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus, é o pão da vida, é aquele que nos dá a vida eterna, aquele que garante a nossa ressurreição. A fé diz amém a essas coisas e segura essas coisas. Às vezes ela fica um pouquinho fraquinha, mas ela, até às vezes você fica, eu não estou sentindo, mas ela vai direcionar você para o Evangelho, vai dizer, olha aqui o que Jesus falou. Você, em meio ao vale escuro das fraquezas da fé, você vai ouvir a voz do bom pastor, dizendo, sim, eu vim cumprir a vontade do meu Pai, eu garanto a você vida eterna e a ressurreição. E você vai dizer, sim, tá bom, eu estou ouvindo. Amém, amém, amém. Quem é eleito de Deus se consola com essa palavra. Quem é eleito de Deus se consola mesmo diante da morte. A terrível inimiga, a última inimiga que nós enfrentaremos nesta vida, se o Senhor não voltar, até o dia de nos encontrarmos com essa malvada inimiga, a morte. Mas no final de tudo, quando a morte nos vem, ao invés de ser para os eleitos de Deus o fim da vida, é o início da vida eterna. E agora é só esperar num lugar onde a gente não vai ver nem o tempo passar, porque na eternidade não há relógio, não há tempo. O dia quando o Senhor Jesus, ao soar da trombeta do arcanjo, Ele dizer aos santos que com Ele estão lá no céu, vamos que chegou o dia da ressurreição. Eu irei julgar todos os vivos e mortos. Vamos comigo, meus santos. E todos os santos que estiverem lá com o Senhor, em espírito, voltarão para ressuscitarem em corpo glorioso. E nós, aqueles que estivermos vivos naquele dia, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, para vivermos eternamente em glória. Porque Jesus cumpriu a vontade do Pai. Será um dia maravilhoso para nós que em Cristo estamos, para os eleitos do Senhor para a salvação, enquanto que sabemos sim que o Senhor virá como juiz para aqueles que se rebelaram contra Ele. Eles serão de fato ressuscitados, e aqueles que estiverem em rebelião, vivos, serão de fato transformados e receberão um corpo para viverem eternamente em sofrimento. Mas nós pensamos na promessa aos eleitos e confiamos nela e nos alegramos com ela. E por isso que uma das outras manifestações do eleito de Deus, além dessa confiança, dessa alegria no Evangelho, é humildade, é gratidão. Ele conhece e reconhece que Deus o escolheu porque Ele amou-nos e não porque nós merecemos. Ele nos escolheu porque nos amou primeiro. Não foi alguma coisa que eu tenha em mim ou tenha praticado que o fez assim agir e me escolher, mas foi puro amor, pura graça, e por isso humildemente Ele reconhece seu estado de pecador e tributa só glórias a Deus. Por isso Ele, com gratidão, vai querer viver uma vida não de pecado, mas uma vida de louvor, de santidade, de obediência, também como fruto da eleição. Mas outra coisa, para a gente encerrar,
O eleito de Deus, além de crer, além de se alegrar no Evangelho, além de ser humilde, além de ser grato em uma vida de obediência, o eleito de Deus, quando vê essa mesa pronta, ele diz: eu quero estar lá. Isso se vê até em nossas crianças, que receberam o sinal da aliança quando crianças, através do batismo, como aprendemos hoje pela manhã, e elas ficam já desejosas, pedindo: papai, mamãe, quando eu vou participar da ceia do Senhor? Porque os verdadeiros filhos de Deus, e os verdadeiros eleitos de Deus, eles só se encontram, eles só se enchem e se sentem completos quando eles estão em plena comunhão com Deus e os seus santos. E esse estado de plena comunhão com Deus e os seus santos, ou seja, sua igreja, se manifesta especialmente na ceia do Senhor, porque essa mesa é a mesa da comunhão com Jesus, é a mesa que nos fala do pão da vida, é a mesa onde nós, mediante a fé, nos alimentamos com Jesus, e Jesus nos alimenta espiritualmente com Ele, com o seu corpo, com o seu sangue. Então os eleitos de Deus, no seu coração, eles querem chegar à mesa, eles querem participar do pão e comer e se alimentar de Jesus. Não se alimentar com a boca pela qual nós comemos a nossa refeição diária, mas se alimentar com a boca da fé, que a fé é a boca da alma, e se alimentar de Jesus e de receber de Jesus, que não está no pão e no vinho, nem se transforma no pão e no vinho, mas que permanece com o seu corpo lá à direita de Deus, mas direcionar o seu coração para Jesus e mediante a fé estarem pela fé e espiritualmente recebendo de Jesus todos os nutrientes espirituais, todas as vitaminas e proteínas espirituais que deixam a fé que Ele nos deu firme e forte. Por isso, essa mesa, e nessa mesa, essa mesa é para os eleitos. Nessa mesa os eleitos espiritualmente se alimentam de Cristo. E por isso Deus, Ele chama a todos os seus amados a se alimentarem do seu Filho pela verdadeira fé. E por isso o Senhor nos chama nesta noite, neste culto, para sentar à mesa do seu Filho. Chama todos os membros que estão em plena comunhão e que podem discernir o corpo do Senhor, para com fé chegarem à mesa, para comerem o pão da vida eterna que nos é dado pelo Pai, Jesus. Alimentar-se de Jesus pela fé e ter assim fortalecida a sua fé em Cristo, o Cristo que nos garante a vida eterna e a ressurreição final. Amém.